Olá pessoal, então vamos aqui à parte 3 da nossa aula, né? Vamos falar aqui então sobre a criação de subredes, tá? Que é o que vai resolver aquele problema nosso do início da aula, né? Então, como a gente viu, a primeira parte do endereço IP ele vai identificar a rede. Isso muitas vezes gera grandes desperdícios, né? Porque às vezes a gente tem que, igual nesse caso aqui, né? Uma opção seria criar duas redes diferentes, uma para engenharia e outra para contabilidade. Só que aí eu ia usar duas faixas diferentes de IP, né? Por exemplo, uma rede começaria com 192, a outra com 193. E assim, a quantidade de hosts que eu poderia identificar seria muito grande pela quantidade que eu vou usar. Então, daí que vem o desperdício. A gente pode utilizar o conceito de subredes para compartilhar um único endereço de rede com várias redes físicas, tá? Minimizando assim esse desperdício. Então eu poderia utilizar essa faixa de 192 para ambas as redes aqui, porém elas seriam subredes separadas, tá? Como é que a gente faz isso então? A parte de criação de subredes, né? Na criação de subredes, a gente vai utilizar uma parte do endereço IP, né? Então aqui eu tenho o endereço IP, uma parte que identifica o host, a gente vai utilizar para criar a subrede. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso alterando a máscara de subrede. Então vamos lá. A gente viu que o endereço IP ele é composto de duas partes. A parte que identifica a rede, tá certo? Que é aquela que tem os bits 1 na máscara de subrede. E todo o restante aqui é para identificar o host dentro daquela rede, ok? Como é que a gente vai fazer para criar uma subrede? Parte dos bits aqui que identificam o host, na verdade, a gente vai utilizar para identificar a subrede. Então, olha no meu exemplo aqui, ó, que eu peguei 3 bits que identificavam o host, e esses 3 bits eles vão identificar agora a subrede. Então, eu estou alterando aqui o formato de como eu vou observar esses endereços. Claro que o endereço continua o mesmo, né? E como é que eu vou fazer isso? Para fazer isso, eu vou acrescentar aqui bits 1 na minha máscara de subrede. Então agora, para identificar que esses 3 bits aqui do endereço são parte da subrede, eu acrescento 3 bits 1 na máscara de subrede. Então, ao invés de ser a máscara agora 255.000, quando eu converto esse número binário aqui para decimal, a gente vai ver que vai dar 224. Então, a minha máscara de subrede agora é 255.224.0, tá certo? Porque quando eu fizer a lógica AND, bit a bit aqui, para essa parte, para esse segundo octeto, a gente vai ver que esses elementos aqui, eles vão identificar a subrede, tá certo? Muito bem. Se a gente utilizar N bits aqui para identificar a subrede, igual no meu exemplo que eu utilizei 3, né? 3 bits para identificar a subrede, eu tenho 2 a N subredes diferentes. Então, como eu utilizei 3 bits, eu posso conseguir aqui 3 subredes utilizando essa mesma faixa de endereços aqui, tá certo? Muito bem. E quantos hosts eu vou ter em cada uma dessas subredes? Aí eu tenho 2 elevado a m menos 2 endereços disponíveis. Por exemplo, como eu estou utilizando aqui 3 bits para a subrede, então me sobraram aqui 8 mais 6. É igual a 22 bits para identificar o host. Então, quantos hosts diferentes eu posso ter? 2 elevado a 22 menos 2, tá certo? Porque quando todos os bits aqui do host estão em 0, identifica o endereço de rede, né? Igual a gente viu. E quando todos os bits de host estão em 1, identifica o endereço de broadcast, tá certo? Para a gente criar uma subrede, tem basicamente 3 etapas, tá? Vamos ver aqui um exemplo para a gente ilustrar como é que é a criação de uma subrede. Então, imagina aqui que a gente tem a rede, né? O endereço de rede 192.168.0.0, certo? E a máscara de subrede é a máscara barra 16. Então, 16 bits em 1 e o restante em 0. Para essa rede aqui, eu quero criar 4 subredes, tá? Então, qual que seria a primeira etapa?
A primeira etapa vai ser determinar o número de bits de host que a gente vai utilizar para fazer a subrede. Então, a rede original, se eu escrever ela aqui, né, 192.168.00, a gente tem aqui 192, que são esses bits aqui em binário, 168, que é esse número aqui em binário, 00. Como é barra 16, eu sei que os primeiros 16 bits aqui identificam a rede, né? Então aqui eu já coloquei aqui essa parte aqui, que são os dois primeiros octetos, identificam a rede, e os dois últimos octetos identificam o host. Maravilha. Como a gente precisa de 4 subredes, então eu tenho que 2 elevado ao número de bits que eu vou utilizar tem que ser igual a 4, né? E a gente sabe que o valor de n que torna essa expressão verdadeira é 2. Então eu vou precisar de 2 bits aqui que identificavam o host anteriormente, eles vão passar agora a identificar a subrede, tá? Então esses dois primeiros, eu sempre pego aqui os da esquerda, tá? Os mais significativos aqui do host. Então esses 2 bits agora, eles vão identificar a subrede, igual eu estou mostrando aqui embaixo. X significa o 0 ou 1, né? E o restante vai passar a identificar o host. E é lógico, né? Se eu alterei aqui, eu criei subredes, eu tenho que alterar a máscara de subrede também. Então, se eu estou utilizando 2 bits aqui do endereço IP para a subrede, eu tenho que acrescentar esses 2 bits na máscara. Então, a máscara que era barra 16 vai ficar barra 18, ok? Muito bem. O segundo passo, então, é a gente listar as novas identificações das subredes, né? Então, repare que aqui eu peguei o endereço IP, eu peguei a parte de rede aqui em binário, reescrevi aqui, tá certo? E eu sei que agora os 2 primeiros bits aqui identificam a subrede, tá? Então, se eu tenho 2 bits, eu tenho 4 combinações binárias possíveis, né? Que seria o 00, o 01, o 10 e o 11, ok? Esses valores em binário, eles vão me dar a identificação, o endereço de cada subrede. Então, esse endereço aqui, né, com os 2 bits em 0, se eu pegar esse endereço e transformar em decimal, isso aqui vai dar 192.168.00, tá? É o meu primeiro endereço de subrede, ok? O segundo endereço de subrede é 192.168. Esse número aqui em decimal é equivalente a 64. 64.0. Então, esse seria o meu segundo endereço de subrede, tá? Todos os endereços que tiverem números maiores do que 192.168.64.0 já estão na segunda subrede. A terceira subrede, né? Então, os 2 bits que eu estava utilizando para a subrede agora passou para 10, tá? Era 01. Então, se eu converter isso aqui em decimal, vai ficar 192.168. Esse número aqui é o 128 em binário, 0. Então, todos os endereços que estiverem na faixa de 192.168.128.0 até esse próximo endereço aqui, eles estão na subrede 3, ok? E por último, né, eu tenho aqui 192.168. Agora, todos os bits de subrede estão em 1, né? Então, esse número aqui em decimal é 192, o final 0. Então, 192.168.192.0. Todos os bits, todos os endereços de rede que forem maiores do que esse número estão na subrede de número 4. Repare que eu sempre coloco a identificação aqui da máscara, né? Barra 18. Para a hora que a gente fizer aquele end bit a bit aqui, aí sim a gente consegue ver em qual rede está cada endereço IP, ok? Então, basicamente, criei 4 subredes, elas têm essa faixa, de 192.168.00 até 192.168.64.0 é a primeira subrede. 192.168.64.0 até 192.168.128.0 é a segunda subrede. 192.168.128.0 até 192.168.192.0, terceira subrede. E 192.168.192.0 até 192.168.255.255, que é o máximo que eu consigo ter, né? É a quarta subrede, ok? Tudo isso que eu falei, né?
é a terceira etapa. Então, numa terceira etapa, a gente vai listar os endereços IP para cada identificação de subrede. Como é que eu faço isso? A gente vai escrever da mesma forma em binário aqui, ok? E a gente vai utilizar todos os endereços, desde o 00001. Por que eu comecei de 1 e não tudo 0? Porque quando eu tenho todos os bits aqui do host em 0, é a própria identificação da rede, né? Que foi o que a gente fez anteriormente aqui, ó. O 92.168.0.0 é a identificação da subrede. Então, não posso utilizar esse endereço. Até todos os bits aqui de endereço têm que ser iguais, né? A de subrede também, a gente vai manter 00. Até todos em 1, exceto o último. Por quê? Se tiver tudo em 1, esse valor é o de broadcast para aquela subrede, ok? Então, quando eu fizer a identificação, a faixa vai de 192, 168, os dois primeiros bits em 0, que identifica a subrede, os hosts de 1 até todos os valores em 1, exceto o 0. A gente vai ver que essa faixa ela vai então de 192, 168.0.1, que é o que está escrito aqui, até 192, 168, esse número aqui é 63 e esse aqui 254. Então, para essa faixa de endereços, todos os computadores vão estar na primeira subrede, ok? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui a minha subrede, vou incrementar em 1. Então, o que era 0 vai passar a ser 01. É a mesma coisa. Todo o restante dos bits aqui de host eu vou colocar em 0, exceto o último, né? A gente viu que é o endereço de subrede. Até todos os bits em 1, exceto o último também, né? Porque se tiver tudo em 1 é broadcast. Vou converter isso aqui em decimal, 192, 168. Esse número aqui é o 64, tá? 1 até 192, 168. Esse número aqui em decimal é o 127, 254. Então, essa é a faixa da segunda subrede. Repare que o início aqui, né, que identifica, a gente viu que os dois primeiros octetos aqui, eles identificam a rede. Repare que eles não mudam, né? Sempre é 192, 168, 192, 168 para todo mundo, ok? Na terceira subrede é a mesma coisa, né? Agora eu vou incrementar aqui o meu número binário que identifica a subrede. Depois do 01 vem o 10. Então isso aqui, né? Vou acrescentar o restante de zeros, exceto o último, e vou acrescentar o restante de uns, exceto o último. Vai ficar 192, 168, esse número aqui é o 128, 1, até 192, 168, 191, 254. Então, essa é a faixa da terceira subrede. E a última subrede, né, eu incremento de novo a parte referente à subrede. Depois do 1, 0 binário, vem com 1, 1. Então, o processo é 192, 168. Esse número aqui é 192, 1. 192, 168. Aqui é o 255, 254. Então, eu consegui identificar aqui agora todas as 4 subredes, tá certo? Muito bem. Eu vou cortar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo. Na parte 4 a gente faz o exercício para treinar essa parte de subrede.